A partir deste momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Irmãos e irmãs de caminhada, mais uma vez, nós do Movimento de Amor ao Próximo, MAP, estamos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Maria de Nazaré, para darmos continuidade com o nosso programa, né, do livro Nosso Lar, de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Vamos à nossa prece de agradecimento por poder realizarmos mais uma vez em teu nome, em nome dos irmãos da espiritualidade, a leitura, a reflexão da obra de André Luiz, do livro Nosso Lar. Agradecemos este momento em poder estarmos todos juntos, vocês em seus lares, nós aqui no estúdio do MAP, levando esses conhecimentos que vieram até nós, através de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muita paz. Hoje faremos uma reflexão no capítulo 27, o trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Então, nós temos, meus irmãos, nesses primeiros 3 parágrafos, a visão de André Luiz sobre o local aonde ele está iniciando seu trabalho, que, pelo que ele narra até agora, ele não me esperava ir trabalhar num local como esse, como ele descreve, não é? Dentro da sua visão, aquele local em que ele está iniciando as suas tarefas na colônia. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. Que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos. Tem aqui um item 1 e um rodapé. Organização de espíritos benfeitores em nosso lar. Samaritanos, não é? Para os serviços de hoje, nas regiões do umbral. Então, sabemos que esta falange de espíritos samaritanos, não é? Eles têm o quê? Um dos trabalhos ir até ao umbral
para atender aqueles irmãos que lá estão. Inclusive, André sabe disso, André Luiz, porque lá ele esteve por 8 anos. Não é? Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar, isto é, 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro. Quero sair. Quero ar, muito ar. Nós aqui percebemos, não é, que muitas pessoas, mas quando falamos muitas, são aquelas pessoas que desconhecem a doutrina espírita e até mesmo nós espíritas, que não estudamos, no caso nosso, a obra de André Luiz, que são informações, sabemos disso, práticas, trazidas por André Luiz para termos o conhecimento do que se passa na colônia espiritual nosso lar, uma das inúmeras que existem sobre o Brasil. E percebemos aqui que os espíritos que estão nesta colônia ainda trazem em si todo este sofrimento que ele estava vivenciando na Terra antes do seu desencarne. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o Ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido, como seria de desejar. Então, aqui nós temos mais um quadro. Como diz aqui, os parentes encarnados emitindo seus pensamentos em direção a esse irmão. E isso daí é a causa do desequilíbrio que esse irmão está passando. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração. É uma forma do passe que é aplicado muitas vezes para a pessoa ficar em estado de repouso, tranquilo. Daí, também fazer parte este tipo de passe.
subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Ou seja, ele ficou sem força não podia mover-se. Esse é, digamos assim, a finalidade deste passe, que aqui ele fala prostração. Fez muito bem, acentuou Tobias, pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. Ou seja, ele já vai pedir a providência contra a atitude da família que está reencarnada. Para nós percebermos que estes vínculos, desencarnado com a família encarnada ou vice-versa, tá? Não se rompem facilmente, dependendo de cada espírito, dependendo de cada família. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para a si mesmo. Nesta frase aqui, nós vemos aquele ensinamento de Jesus. A cada um segundo suas obras. Percebemos que esse ensinamento de Jesus, a abrangência que ele tem no encarnado, no desencarnado, no dia a dia, aonde estivermos. O tipo de obra que praticarmos vai ser para nós o retorno dentro daquilo que realizamos, bom ou mal. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias relativas à curiosidade e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Quem está preso à cama? Esse espírito por nome Ribeiro. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e, muita vez, sob o império de baixos pensamentos. Aqui, continua a narrativa de André Luiz, nos mostra que o nosso pensamento, como
está falando aqui, ele exala um cheiro desagradável dependendo daquilo que pensamos, dependendo da nossa evolução moral. Espíritos elevados, não é, emanam o quê? Um odor agradabilíssimo, de rosas, de flores, dependendo do seu estado e padrão vibratório. Não é o caso aqui do nosso irmão Ribeiro e de tantos outros. Então, esses alertas que estamos vendo aqui também servem para nós, para começarmos a cultivar, a entender o que pensamos. Tem um odor característico, aquilo em que estou pensando, logicamente. Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Aqui percebemos que até nesse local, em nosso lar, há este cuidado, esta separação entre masculino e feminino. Tobias, Tobias, estou morrendo à fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidados de si mesmo. Olha uma outra observação importante que Tobias está passando para André Luiz. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador, ou seja, há um preparo para um outro ambiente. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Aquilo aonde pensamos, aonde queremos estar em pensamento, é lá que estamos. Ele está nos mostrando aqui. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou. São contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Olha que critério, olha que explicação objetiva, que serve para nós, porque todos sabemos que um dia estaremos desencarnando. Então é importante que nesses ensinamentos de André Luiz já possamos ir trabalhando estas situações que estamos lendo aqui. Estamos aprendendo, estamos estudando, para poder, com este aprendizado, irmos
paulatinamente, nos transformando, nos regenerando, nos harmonizando, para quando houver o desencarne, estejamos um pouco preparados para o que virá até nós. Suponham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos e disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Como é bom, meus irmãos e irmãs, termos todas essas informações trazidas por André Luiz de um local em que ele está, de uma colônia. E um outro fato interessante, lembrando que este livro ele veio a nós em 1943. Lembrando que André Luiz, ao seu desencarne, jamais imaginava viver uma experiência espiritual em que estaria numa cidade, né, no além, vamos colocar assim, que encontraria a mãe dele, que teria notícias do pai, que vivenciaria e moraria numa residência, que seria um dia, e aqui chegou o dia dele ir trabalhar e lidar com inúmeros espíritos, muitos dos quais em total desequilíbrio, e muitos também como trabalhadores incansáveis na ajuda, no trabalho, na harmonia, na paciência, com esses que desencarnaram em processo de um grande desequilíbrio mental e moral, apesar de espíritos. Agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semimortos. É interessante essa colocação de Tobias. Semimortos. Por que semimortos? Para nós morreu. Ainda mais aqueles que não têm um conhecimento da doutrina. Né? Nós sabemos que quem morre é o corpo físico, o espírito permanece. Mesmo assim, muitos de nós não temos o conhecimento desta palavra e de como utilizá-la como semimortos, porque não morreram totalmente ainda.
quando falamos não morreram ainda, né? Porque sabemos que o espírito é imortal, mas o que morre em nós, além do corpo físico, não é? Vamos fazer esta comparação, é a presença naqueles locais que gostaríamos de estar quando estávamos reencarnados. Vivenciar todo aquele processo, mas nem sempre isso é possível, nem sempre isto é permitido. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu. Estes sofredores padecem em sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhe crentes negativos, ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Ou seja, ele aqui já está traçando um perfil, mostrando a André Luiz o porquê de cada situação. E, logicamente, André Luiz, como um aprendiz, está neste momento refletindo, porque ele vai passar a também saber orientar tantos outros que cheguem nessas condições precárias de total desequilíbrio dos seus espíritos. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono e, como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, isso é importante, nós termos a consciência de que o nosso trabalho ele tem um fim da coletividade e não individual. Não há outro recurso senão dormir em longos anos em pesadelos sinistros. Para esses irmãos, é melhor ficarem, como ele diz aqui, em sono profundo, dormindo por longos anos com seus pesadelos do que estar desperto. Talvez fosse muito pior. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento. Olha um outro tipo de passe. Anteriormente nós falamos passes de prostração, agora fortalecimento. Sob meus olhos atônitos. Fim da operação, nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias, muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender
prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Nós demos essa pequena pausa para refletirmos. Isso é importante, meus irmãos. Quando nós abrimos um livro espírita, não apenas lermos o livro, estudá-lo sempre. Cada palavra, cada frase, cada letra, cada texto, cada parágrafo. Porque essas informações o mundo espiritual trabalhou com muito cuidado, muita dedicação para vir, no nosso caso, através do médium Francisco Cândido Xavier, para que, ao lermos, façamos um aprendizado, porque utilizaremos isso em algum momento da nossa vida. Vou repetir aqui, que eu achei interessante. Não conseguia externar meu espanto, André Luiz. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Fim da operação nos 2 primeiros espíritos, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias, muito calmo. Então, aqui nós estamos vendo que, neste momento, estes 2 espíritos que estão sendo tratados, eles estão expelindo, não é? Como diz aqui, fluidos venenosos, que certamente acumularam em si durante muito tempo. Na última existência, na existência anterior. Então, com isso, para nós ampliarmos mais a nossa reflexão, quantos de nós chegamos a uma casa espírita buscando um tratamento e não temos a noção do que está em nós, fluidicamente falando. E que, através do tratamento, do passe, da água fluidificada, do tratamento nas macas e em tantas outras formas, às vezes não é de imediato que nós vamos expelir tudo isso. Tem uma frase do Espírito de Verdade, que é para nós espíritas, dirigida a nós. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas inclinações más. Com isso, espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que ele está nos alertando? Olha, cuidado que vocês que dizem ser espíritas ainda não é o verdadeiro espírita, porque você ainda não está fazendo o esforço necessário para domar as suas inclinações más. Tomemos isso como ensinamento também. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde.
grande número deles deixava escapar a mesma substância, negra e fétida. Foi então que, instintivamente, me agarrei aos petrechos da higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, André Luiz. Digamos assim, a ficha caiu. Bom, é aqui que eu tenho que começar. Estava buscando até agora um trabalho como médico. E como médico, é aqui que eu vou começar. À medida que eu faço a higiene, a faxina e outras questões, eu vou trabalhando o meu egoísmo, porque ele quer, lá no início, como vemos, ele já queria trabalhar como médico. Quando ele está assumindo esse comportamento que nós estamos lendo aqui, ele está trabalhando a sua humildade. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico, que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. É uma coisa interessante, que eu vou falar em um comentário do que eu observei, que eu estive num hospital para 2 cirurgias que sofri. E, logicamente, foram bem feitas. Tá? Mas a gente percebe que, às vezes, entre médicos e enfermagem técnicos auxílios gerais, não há, meus irmãos, aquele entrosamento, aquele respeito pelo cargo do outro. Não é? Muitas vezes foge a visão de que tudo aquilo é uma equipe. Um hospital ele tem como proposta atender a doentes, enfermos, curá-los ou não. Isso depende do merecimento de cada um de nós. E André Luiz, com certeza, até este capítulo, não tinha noção de experiências que ele vai vivenciar e já está vivenciando na Câmara de Regeneração. Regeneração vem de regenerar-se. Nós podemos fazer esse trabalho se assim o desejar. Termos a consciência do nosso lado bom e ainda o nosso lado mau. Termos a consciência de que, como espíritos imortais, devemos buscar o trabalho incansável de servir ao próximo, tanto do lado material quanto do lado espiritual. E esta narrativa que André Luiz está passando, para nós espíritas e espíritos, passamos já fatos semelhantes ao que lemos, ao que refletimos neste momento. Então é importante que no estudo da obra de André Luiz, que ele deu como nome
a vida no mundo espiritual. A cada capítulo, a cada página, nos vai acrescentando novos conhecimentos, novos ensinamentos e experiências passadas por André Luiz e por outros tantos espíritos que convivem com ele e ele com esses espíritos no dia a dia na colônia Nosso Lar. Então, o importante é quando nós recebemos toda essa ajuda, nos conscientizemos de que, como instrumento da vontade divina, devemos dar o melhor de nós. Sabemos que ainda não adquirimos um conhecimento amplo e restrito, mas na nossa busca já estamos a caminho, passo a passo, de chegarmos a objetivos mais elevados, de maior conhecimento da medicina espiritual, lidando com diversos tipos de espíritos, para que possamos, dentro desse conhecimento, doarmos melhor a cada dia. Até nos lembrando da mensagem de Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Porque ao nos dar, vamos colocar assim, este recado, André Luiz, né, no livro Nosso Lar, Francisco, com seu profundo conhecimento, nos mostra, olha, passamos por situações semelhantes. Daí a nossa experiência, daí a forma de como narramos para vocês o dia a dia aqui na colônia Nosso Lar. Então é isso que nós, no capítulo de hoje, transmitimos a vocês dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa experiência, buscando a cada dia melhorarmos, tanto no conhecimento como nas experiências que estamos vivenciando. Vamos à nossa prece final. Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade, muita paz em seus lares, e aqui em mais um estudo da obra Nosso Lar. Nós agradecemos pelos conhecimentos que hoje obtivemos. E com a tua permissão, Jesus, estamos ensinando, estamos aprendendo e estamos encerrando o estudo de hoje do livro Nosso Lar. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou Estudo das Obras de André Luiz, na comunicação de Ronaldo Moraes.